Eu quero aproveitar, né, que a gente aqui no 3 em 1, a gente discute muito desse dia a dia no Congresso, exatamente para que você fique por dentro das questões que são relevantes e importantes e que muitas vezes ficam dentro daquelas portas e que não chegam até você de maneira crítica, ou com a opinião dos nossos comentaristas que possam fazer você refletir de que forma que determinados caminhos estão seguidos ali nessa relação entre o Congresso e também o Palácio do Planalto e que impactam diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu protelar ao máximo a análise do veto do presidente Lula à obrigatoriedade do Executivo de reservar recursos para o pagamento de emendas impositivas em até 30 dias depois que elas forem divulgadas. Essa medida ela pode tornar sem valor a medida que foi aprovada por congressistas por causa do calendário eleitoral. O Rodrigo Pacheco não deve convocar sessões do Congresso até meados de março. Nos meses seguintes, deve segurar a inclusão dos vetos presidenciais à LDO de 2024, também na pauta. Assim, a decisão de Lula, contrária à liberação obrigatória de dinheiro para emendas impositivas, continuará valendo. Independentemente do que for discutido lá na frente, o governo ganharia um tempo. Mas esse tempo poderia trazer alguma solução que o governo busque em Luiz Felipe Dávila? Ou pode tornar esse caldo ainda mais indigesto nessa relação entre Congresso e Planalto, depois dos recados que a gente já viu ali nessa retomada dos trabalhos? Olha, Evandro, cada dia essa relação se torna mais indigesta. E essa é uma outra questão. Se essas emendas começarem a chegar em junho, julho, não tem efeito na campanha municipal e, portanto, elas perdem um pouco a razão de existir. Então, isso vai deixar muitos deputados furiosos com o Rodrigo Pacheco, porque isso eles estão contando como, na verdade, mais um trunfo nas eleições municipais. Então, assim, é comprar uma briga intracorpos, ou seja, com os próprios parlamentares, para tentar agradar o presidente Lula. E não podemos esquecer que no fim do ano acaba também o mandato de Pacheco e de Lira. E aí ele vai voltar a ser um senador a mais entre 81. Então é um tipo de agrado que não traz nenhum benefício político para ele, e esse pequeno afago ao presidente da República pode trazer muito desconforto para ele dentro do parlamento e da sua liderança no Senado. Ô Gani, esse é um tipo de agrado do estilo obrigado por nada? Exatamente, concordo, aliás, gostei bastante da expressão, Evandro. Eu concordo também com o que o Dávila trouxe. Eu acho a estratégia bastante ruim. Ele é muito bem relacionado com o presidente Lula, me parece que é um afago ao presidente. Há uma disputa também de protagonismo com o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que o Rodrigo Pacheco, o nome dele ganhou muita força recentemente, principalmente por aquelas medidas de contenção aos poderes do Supremo Tribunal Federal. Mas ele vai comprar uma baita briga com a base. A eleição municipal está aí e mesmo agora, se o dinheiro fosse liberado agora, muitas obras não teriam tempo de serem executadas. Imagine, daqui, 3 meses, fica muito complicado, até porque o dinheiro só pode ser liberado até 6 de julho. Isso. E talvez até aquela data, nem todos os recursos foram liberados. Então, óbvio que acaba prejudicando as eleições municipais, né? E aí o Centrão tem um patente e evidente interesse. E aí, Gustavo Segré? Engasguei aqui com a água que eu tomei. É água do Centrão, isso daí. Gente do céu. A água ficou parada aqui, igual a gente fala lá no interior, no Grugumilo. E aí, a hora que eu fui chamar o Segré. Diga, meu amigo. Eu acho que isso deve ser alguma negociação que a gente não conhece. Lembro as expectativas do Pacheco de se aproximar das questões executivas aí em Minas Gerais, provavelmente tem a ver com isso, mas me parece que é um custo muito alto a pagar. Não sei se vale a pena para o Pacheco esse tipo de questões, sobretudo porque são vetos que irremediavelmente vão ser derrubados. Então seria uma possibilidade maravilhosa para o Congresso voltar a passar a conta para o governo do Lula e dizer: aqui a pauta é determinada pelos legisladores, pelos congressistas, e não pelo presidente nem pelos seus ministros. E também me dá a sensação de que isso pode terminar em função de um embate que está sendo Lira, por um lado, com um pedido de saída mais forte ou de Alexandre Padilha, ou do Rui Costa, ou dos dois.
Olha, o que eu quero contar para você também que nos acompanha é que essas emendas elas podem ser repassadas nesse ano eleitoral até 3 meses antes do pleito. Então, de alguma forma, o governo federal quer ganhar um tempo ali. Agora, esse ganho de tempo, hein, Fábio Piperno, pode significar alguma perda em negociações futuras para o governo federal? Tem uma série de cartas na mesa aí. Primeiro, no caso do Rodrigo Pacheco, não vamos esquecer que Rodrigo Pacheco também aposta no mercado futuro. Ele é candidato, aliás, tem o desejo explícito, ou melhor, cada vez mais explícito, de ser candidato ao governo de Minas Gerais com o apoio do presidente Lula. Então, veja, o interesse de curto prazo do Senado é muito diferente daquele da Câmara. A Câmara tem muita gente que vai fazer campanha, são aí mais ou menos 40 deputados que deverão ser candidatos agora. Então, é claro que a Câmara tem um interesse muito mais urgente na liberação dessas verbas. O governo gostaria de liberar isso a conta-gotas. Primeiro, porque isso se torna uma ferramenta a mais do jogo, de troca, né, com os deputados. Segunda coisa, também tem uma questão orçamentária no sentido de que assim, o governo ele vai arrecadando mês a mês, ele não arrecada tudo de uma vez. Então é claro que ele também não tem como liberar essa bolada de uma vez só, ou num período curto do ano. Então também tem isso. E terceiro, o governo não quer ficar asfixiado com esse calendário. Quer dizer, uma vez vigente agora, ele vai se tornar uma regra para sempre. E se a situação não é confortável para o governo, também visível que Arthur Lira também vai acumulando áreas de atrito. Sim. Com o governo, com parte da própria Câmara e também com o Senado.